E aí galera, beleza? Eu sou a Sakura Prongs. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa linda máscara do Venom. Quer dizer, linda, assustadora, não sei, você decide. Eu fiz essa máscara utilizando poucos materiais e uma técnica, várias técnicas bem legal utilizando cola quente. Ela foi fácil de fazer, eu fiz em 2 dias, contando o tempo de secagem entre as peças, né, e as partes. Eu tive que esperar secar em várias partes diferentes. E a gente vai colocar essa daqui na categoria de iniciante. Espero que esteja cabendo aqui no cantinho. Ela é realmente fácil de fazer, eu acredito que todo mundo vai conseguir. Pra gente fazer a nossa máscara do Venom, eu vou utilizar uma base. E como eu já utilizei a minha Facecast várias vezes e nem todo mundo tem a Facecast, apesar de ser super fácil de fazer, eu vou utilizar essa base aqui, que eu utilizei uma meia esfera de isopor e um monte de papel amassado embaixo, coberto tudo com fita crepe, para fazer esse formato grosseiro, que é o formato do rosto. Essa base, ela tá um pouquinho maior do que o formato do meu rosto, principalmente porque ela tem mais queixo, ela é mais pontuda embaixo. Mas isso é proposital, porque a máscara do Venom, ela precisa ser um pouquinho maior embaixo para dar aquele efeito. E eu vou utilizar o mesmo papel que eu utilizei para fazer a máscara do BJ Alex. E esse processo inicial é o mesmo processo que eu usei para fazer a máscara do BJ Alex. Eu vou cobrir a minha base com aquele plástico filme, eu vou passar a cola branca da Tech Bond, no caso eu tô utilizando artesanato, e eu vou colocar uma papetagem em cima dessa base para conseguir, isso mesmo, uma base. Esse processo é o que vai segurar o resto tudo que a gente vai fazer. Ela não precisa estar super bem acabada, ela não vai precisar estar super lisinha, mas ela precisa estar resistente o suficiente para aguentar todo o peso das coisas que vão em cima, ainda mais contando que a gente vai ter uma grande abertura para a boca e a grande abertura para os olhos. Então eu fiz no total umas 4 camadas, eu passei, esperei secar, passei, esperei secar, passei, esperei secar. Esse processo de papetagem é ótimo porque você pode fazer com vários papéis diferentes. E se você quiser, você pode me seguir nas minhas outras redes sociais. Eu uso bastante o Instagram e seria muito legal ter você por lá. Dá uma olhada. Depois que a minha pasta estava secando, tá vendo que ela tá ali do lado? Ela está secando. Eu peguei EVA convencional de papelaria, daqueles que você compra, e eu cortei em 4 partes iguais e meio que cortei o formato básico da minha língua. Eu não deveria ter feito isso porque o EVA dançou um pouquinho e aí ele não ficou perfeito, mas mesmo assim foi língua o suficiente pro nosso Venom. E em 2 partes eu vou recortar um veio no meio do meu EVA de 1 milímetro, né? Esse aqui tem 1,5 mm, mais ou menos. Esse veio no meio vai ser onde a gente vai colocar um arame, porque eu quero que essa língua seja flexível. Então o primeiro passo é eu pegar a cola de contato, e eu vou utilizar a cola de contato porque ela é flexível e ela pega muito bem no EVA. Eu vou passar a cola de contato num lado que não tem um veio cortado e num lado que tem um veio cortado. Assim eu vou fazer a primeira parte do nosso sanduíche. Cola de contato funciona quando você cola as 2 partes que tem contato da cola já passada. Tem vídeo aqui no canal explicando sobre cola de contato. Depois que eu espalhei bastante, esperei ela dar ponto de liga, eu vou colar, e lembrando sempre que eu recortei elas todas juntas, tem que espelhar elas, né, para que elas fiquem certas. E aí eu vou colar devagarinho com a cola de contato, deixando um pequeno espaço no meio. Não precisa ser muito grande, porque o meu arame, ele é fininho, né? É só o suficiente pro arame ir dentro e não fazer nenhum indente na minha língua. Aí eu vou colocar o meu arame dentro, vou colocar ele, arrumar ele para que ele fique no vão que eu fiz, e aí eu vou colocar uma parte da língua com a outra parte da língua, sanduichando meu arame por dentro. E é isso, muito fácil de fazer, você tem uma peça flexível que fica na pose que você quiser que ela fique. Aí o próximo processo vai ser dar acabamento para esse EVA, essa língua de EVA. Eu utilizei uma tesoura convencional para cortar todas as bordas, e eu também vou utilizar a tesoura para debastar um pouco as bordas, cortando de lado com a tesoura, para fazer com que ela fique um pouco mais parecida com uma língua, né? A língua nossa, ela não é quadrada nas laterais. E você que está assistindo vários vídeos em sequência e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve! A gente posta vídeo toda segunda-feira às 11h30, né, Isis? A gente posta vídeo toda segunda-feira às 11h30 da manhã e a gente posta shorts à quinta-feira às 19 horas. Nessa peça, eu não vou me preocupar em esquentar o EVA, porque a nossa língua, ela tem porosidade, ela tem textura, então eu quero que essa peça fique com essa sensação. Então eu vou pintar utilizando as tintas que normalmente eu uso aqui, que são a PVA, uma cor que lembre cor de língua. A língua do Venom, ela é bem vermelha, bem rosada, e eu vou aplicar essas tintas passando quase com o efeito de pincel seco, para dar essa textura e dar essa coloração que eu tô procurando. Várias camadas devagarinho, até eu conseguir a cor e a tonalidade que eu quero. Eu vou aplicar as mais escuras no centro, a mais clara na borda, e vou aos poucos espalhando as cores até elas ficarem do jeito que eu quero, e vou deixar essa peça secar. Lembrando que eu fiz isso dos 2 lados, né? E nas bordas também.
E se você quiser estudar mais sobre cosplay, você pode dar uma olhada aqui embaixo no primeiro comentário fixado, o link para o Clube Cosplay. O Clube Cosplay é o nosso plano de assinatura para estudo sobre cosplay. Tenho certeza que você vai gostar. Agora a gente volta para nossa base e a minha pipetagem está seca. Eu vou tirar ela da minha base de isopor que eu tinha feito e eu vou começar a trabalhar nas aberturas, tanto da boca quanto dos olhos. Pus no rosto, marquei mais ou menos onde estavam os meus olhos, pra gente ter noção, né, de como vai ficar espaçado. E eu fiz só um buraquinho inicialmente, pra ter certeza que eu ia conseguir ver por essa máscara. O meu efeito final não ficou exatamente como eu queria, e é bem difícil ver através dessa máscara, mas é sempre bom você tomar cuidado e carinho, pra que a anatomia também não fique muito torta quando você estiver usando uma peça dessa, né? E aí depois, utilizando uma imagem de referência do Venom, que tava no meu computador, eu fiz o desenho de onde ia ficar a boca e os olhos. São os 3 furos que você vai ter que fazer nessa máscara. Eu também aproveitei a minha tesoura pra cortar toda a borda em excesso que tinha ficado e deixado ela bem retinha, porque isso dá um acabamento melhor pra nossa peça, né? E aí, com uma tesourinha pequenininha, eu recortei os olhos e recortei a boca. Não tem muito mistério. Aqui eu vou colocar a língua primeiro. Na minha cabeça, a língua ela tinha que estar um pouco mais atrás da onde eu acabei colocando ela, mas no final ela ficou muito boa. E eu preciso que essa língua tenha sustentação. Para isso, eu vou colocar aquele resto do arame, eu não cortei ele tá lá. Eu vou colar ele indo para cima da máscara e até a testa. Para isso eu preciso modelar ele para que ele fique no formato da máscara. E quando eu vestir a língua na máscara, ele fique certinho com o formato interno da máscara e ele não crie nenhum volume extra, também não dificulte para eu conseguir pôr ela. Depois de algumas brigas e depois de algumas provas, eu fiquei satisfeita com a movimentação, né, do arame. O arame vai até a testa, ele dá bastante sustentação para a língua. Então eu fixei provisoriamente com um pedacinho de fita crepe, só pra gente ter noção de onde é que tava e para que eu pudesse fazer os pequenos acabamentos, pequenos testes e coisas assim. Depois que eu tava satisfeita completamente, eu colei ela com cola quente. Tirei a fita crepe e passei cola quente. Agora ela já tá no lugar, a língua já tá posta, eu coloquei essa minha base, a base da máscara, em cima da base de novo e coloquei um plástico filme um papel na verdade, para que eu não ficasse sujando. E eu tô utilizando massa de EVA para fazer o fundo da boca. E eu tô utilizando também a massa de EVA para esconder o arame e eu vou usar a massa de EVA para dar volume tanto nos lábios quanto na borda dos olhos. Eu vou fazer um efeito depois com cola quente, mas esse trabalho ele me agiliza e ele faz com que eu gaste menos cola quente. A massa de EVA é mais barata em comparação à quantidade de material do que cola quente, né? Então eu vou utilizar a massa de EVA para fazer esses pontos. O fundo da boca, a borda dos lábios e a borda dos olhos. Eu nem tô passando cola nem nada, ela adere à máscara com facilidade. Se vocês quiserem saber, tem um vídeo aqui no canal, tudo sobre massa de EVA pra vocês. Uma coisa que eu tinha feito também previamente, que eu não mostrei pra vocês, mas eu vou mostrar pra vocês em breve qual é o processo, foi fazer esse monte de presas pro nosso Venom. Elas têm que estar prontas e preparadas para esse momento da peça, porque eu vou encaixar enquanto a massa de EVA ainda estiver úmida, né? Quando elas não estiverem completamente secas. E eu fiz esse monte de presas utilizando cola quente, não tem muito mistério. Eu pego a cola quente e eu vou aplicando devagarinho com mais volume de cola quente na base e eu vou aos poucos esticando para fazer a ponta da presa. E eu espero ela esfriar nessa superfície e depois eu removo ela, que nem essas de cima que eu tô removendo. É importante que você faça essa técnica num lugar que seja liso, porque aí você consegue tirar a cola quente. Se você fizer numa superfície que é porosa, você não vai conseguir remover depois. A minha placa de corte, ela é suficiente para eu conseguir remover ela depois sem muita dificuldade. E aí com a tesourinha eu dei o acabamento nas pontas das presas, né, de acordo com o que eu queria, de acordo com o que eu precisava. E agora a gente vai colocar essas presas todas na gengiva, vamos falar assim, né, da nossa máscara. O que é basicamente pegar elas e espetar elas na nossa massa de EVA até que ela fique no formato que a gente quer. Então, um por um, aos poucos, eu fui colocando as presas. O Venom, ele tem várias camadas diferentes de dente, de várias alturas diferentes. Então, pega uma imagem de referência e faz do jeito que você quer. Não se esquece também de colocar na gengiva de baixo, que fica embaixo da língua. É só você cortar as presas num tamanhinho menor para que você consiga acomodar elas. E como a massa de EVA ela se mexe, você pode puxar ou empurrar ela para você fazer a boca um pouco mais esticada para um lado, um pouco mais esticada para o outro. É uma técnica muito fácil de fazer e dá um efeito super legal. Agora, a gente vai começar a aplicar a nossa textura nessa máscara.
e vai bastante cola quente. Eu não contei quantos bastões foi, ainda mais porque eu corto meus bastões de cola quente no meio, pra ele não ficar bangadando pra fora da pistola, me incomoda quando ele tá muito longo. Mas eu fui devagarinho. Essa pistola de cola quente pequenininha, ela esquenta mais devagar os tubos. Então eu fiz ao longo de algumas horas. Eu fazia um pouco, esperava a pistola de cola quente esquentar, fazia mais um pouco. E basicamente é você ir numa distância e deixar a cola quente cair em cima da máscara e fazer esse monte de minhoquinha. E você vai colocando quanto mais você acha que precisa, aonde você acha que precisa, até você cobrir a superfície toda da máscara. Foi bastante coisa, mas dá um efeito muito legal. Eu fiquei bastante satisfeita. Lembra de fazer todos os cantinhos. Obrigada, Tech Bond. Depois que elas estavam todas do jeito que eu queria, eu peguei meu soprador térmico e eu vou dar um sopro de ar quente na máscara toda. Primeiro, isso faz com que todos aqueles fiapos de cola quente abaixem e colhem de novo na máscara. E segundo, que qualquer superfície que tinha ficado meio esquisita ou que não tenha fixado direito vai se tornar uma coisa só, porque o calor vai reativar a cola quente e ela vai dar uma derretida de novo. Agora eu vou mascarar todos os dentes e a língua, porque eu vou pintar com a tinta spray da Tech Bond, porque vai ser mais fácil e já vai me entregar um brilho na primeira passada. Então eu preciso pegar a fita crepe e mascarar todos os dentes. Mascarar é esse processo que eu tô fazendo de cobrir uma parte que você não quer que seja pintada. Às vezes eu falo aqui no canal, mas eu não explico o que é o nome técnico, né? Depois que eu mascarei tudo que eu não quero que seja pintado, eu levei lá pra fora, chacoalhei a minha tinta spray e apliquei na peça toda. Eu passei umas 2 demãos só pra ter certeza que ela tava bem aplicada e lembra de passar em todos os ângulos pra ter certeza que tá bem passado também. Aí eu trouxe pra dentro e tirei toda a máscara, tira devagarinho, pra ter certeza que você não vai arrancar nada no processo, né? Tira devagarinho a máscara de toda a peça e a tinta spray facilita bastante a nossa vida. Bom, eu quero aplicar um efeito de molhado nessa língua. E pra fazer isso, eu vou utilizar uma técnica que eu vi algumas pessoas citando na internet, mas eu ainda não parei pra testar realmente, que é utilizar a cola de silicone como finalização de algumas peças. Eu já fiz um pré-teste e só a cola de silicone por ela só, ela faz muito bolhas nas peças se você passa ela por cima de uma pintura, por exemplo. Nessa peça em específico, ela fazer bolhas não é o meu problema, porque a língua, a baba, eu acho que dá um efeito legal. Mas, para deixá-la um pouco com menos bolha, algumas pessoas na internet e o pessoal do clube que também tá fazendo testes dessa técnica, comentou comigo que seria legal misturar um pouco de álcool na mistura. Eu misturei só um pouquinho para ver o que acontecia. Eu ainda não tô 100% satisfeita nem confortável em utilizar essa técnica, mas para essa peça em específico que não tem problema da peça ter bolha e ter textura, é uma ótima sacada para conseguir um efeito molhado que não fica molhado, né? Ela seca e fica da hora. Então eu misturei um pouquinho de álcool num tubinho de cola de silicone da Tech Bond que já tava meio no final e eu esfreguei na língua toda com um pincel que já tava meio velho, porque se eu não conseguisse tirar a cola não teria problema. E eu apliquei primeiro uma camada na língua toda com bastante cuidado e delicadeza e depois que eu tinha coberto tudo, inclusive as laterais, não esquece as laterais da língua, eu vou aplicar mais cola e vou aplicar principalmente na base da língua, na boca, no fundo da boca preto, de onde tá a massa de EVA, né? Eu vou colocar nos dentes para dar a sensação de baba e eu coloquei algumas gotas em específica ao longo da língua para parecer que ela tava pingando. E ela secou no formato de gota, ficou exatamente do jeito que eu queria. Espera secar de um dia pro outro, tá? E para fazer os olhos, eu me debati muito sobre o que eu queria fazer, porque eu queria que a máscara desse para se ver através dela. E apesar do visual final, você consegue ver, se você tem uma noção de onde tá a claridade, de onde tá as coisas, ver é uma palavra muito poderosa. Não é exatamente ver que você consegue através dessa máscara. Você tem uma noção super embaçada de onde estão as coisas. Não era o resultado que eu queria, mas eu fiquei bem satisfeita, porque se a gente for comparar com o que a imagem de referência que eu tava usando, né, do filme, ela ficou bem legal. Então o que eu fiz foi utilizar uma gema de resina que eu tinha aqui em casa e eu fui derrubando cola quente em cima dela. Pra ter certeza que ela ia descolar da minha gema, eu pincelei antes vaselina em toda a minha gema e aí depois eu fui derretendo essa cola quente em cima dela. E ela tem um formato basicamente ideal para minha peça. Então, se você tiver alguma coisa no formato parecido, primeiro que seja resistente ao calor e segundo passa vaselina para ter certeza que vai descolar. E aí, para descolar a minha gema da minha base, né, de cola quente,
Não é difícil, primeiro você vai com carinho pra ter certeza que você não vai arrebentar a sua cola quente, né? E aí você puxa aos poucos as laterais, a vaselina ajuda bastante a descolar. E se tiver qualquer imperfeição que você não tenha gostado, você pode facilmente dar uma esquentada de novo com o soprador térmico e ele vai ficar liso de novo, ele vai acabar com qualquer defeito, qualquer coisa assim que você não tenha gostado. Aí eu cortei todas as bordas com a tesourinha, de acordo com o tamanho do meu olho, obviamente, né? E essa daqui é a terceira opção, eu fiz 3 pra ter certeza que eu ia ter chance de escolher uma que tivesse ficado mais bonita. Fica bem legal na peça, eu fiquei bem feliz. Eu escolhi as duas que eu gostei mais. E aí eu vou colar. Pra colar elas é só utilizar mais cola quente, foi muita cola quente. Ainda bem que eu sou parceira da Tech Bond, porque eu não teria cola quente para fazer tudo isso. Mentira, não faz tanta cola quente assim, mas vai bastante. Passei cola quente, apertei minha gema contra o buraco do olho e fui acertando os cantinhos para ter certeza que ele estava do jeito que eu queria. Qualquer parte que eu não tivesse gostado, eu esquentei de novo com o soprador térmico e fui nesse processo até estar com os 2 olhos fixados. Uma coisa que eu fiz também é, depois que eu tinha fixado os olhos por um lado, eu virei a máscara ao contrário, na minha direção, e eu fui vendo onde tinha ficado qualquer tipo de buraco e fui acrescentando mais cola quente devagarinho nas bordas para ter certeza que ela tá completamente selada. Esquentei mais uma vez com o soprador térmico tudo depois que estava no lugar, para ter certeza que não tinha ficado nenhum fiapo, nem nada assim, e a máscara está basicamente pronta, é isso aí, sabe? A última coisa que eu vou fazer é aplicar o elástico. Para aplicar o elástico, primeiro você precisa de um suporte de celular que lentamente tombe para a direita, porque esse é o charme. Mas depois disso eu peguei um elástico convencional de costura e eu colei de um lado e do outro, não tem muito mistério. E aí você amarra na cabeça. E foi assim que ficou a nossa peça. E se você quiser apoiar a gente mais efetivamente aqui no canal, você pode considerar se tornar um polvinho. Os polvinhos são membros do clube de canal aqui do YouTube. Tem um botãozinho aqui embaixo do Seja Membro. Clica lá e dá uma olhada. E muito obrigada a todos os nossos polvinhos lindos e maravilhosos que ajudam a gente a criar conteúdo aqui no YouTube. Vocês são muito especiais e ficam nos nossos corações. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa peça. Eu coloquei um elastiquinho aqui atrás, como eu mostrei. Dá pra você colocar ela. Só a visão dela que fica um pouco complicada, não ficou como eu esperava que ela fosse ficar. Talvez se eu tivesse feito uma camada mais fina de cola quente, eu talvez tivesse conseguido o resultado que eu esperava. Mas eu fiquei bem feliz com ela, principalmente com todos os detalhes. Esse detalhe aqui da baba ficou muito legal. E para um projeto tão rápido que nem esse, acho que ela ficou um visual incrível. Se você não for usar para fazer um cosplay, ela fica fantástica na parede e faz uma ótima decoração. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima!